Irmãos, eu queria refletir com vocês em um assunto que talvez alguns aqui já ouviram, porque é um dos assuntos que eu mais falo e eu considero vital para a nossa saúde mental e para a nossa paz. O tema, tem sido sobre o ego como nosso maior inimigo, e eu acredito que está ficando bem claro para cada um de nós, É claro que talvez já era até claro antes, que o nosso maior inimigo é o que está dentro de nós mesmos. Mateus capítulo 5, verso 22 diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se ofender contra o seu irmão, será réu do juízo, será réu do fogo do inferno. Qualquer que, sem motivo, se ofender contra o seu irmão, a Bíblia diz que será réu do juízo, réu do fogo do inferno. E a verdade é que nós nos ofendemos muito contra as pessoas que às vezes não houve uma ofensa contra nós. Eu me lembro que eu trabalhei de ajudante de pedreiro para um senhor, e ele estava numa construção, ele já era um senhor já de 50 anos, e estava tocando a obra de um rapaz lá de 20 e poucos anos, e esse senhor era bastante orgulhoso na profissão dele. E um dia o rapaz chegou lá e falou assim: Seu Zé, tem um saco de cimento aberto ali no banheiro, tem outro saco aberto ali em cima, era uma reforma, e tem outro saco aberto na varanda. O da varanda já empedrou. Não seria interessante o senhor primeiro consumir todo o cimento de um saco para abrir outro? Vai desperdiçar material. E aí esse senhor olhou assim para o jovem e falou: Rapaz, você não era nem nascido. Eu já trabalhava com construção civil. E você vai querer agora me ensinar a trabalhar? Me respeita, rapaz. Você tem idade para ser meu filho. E ficou nervoso aquele senhor. Juntou as ferramentas, pegou e foi embora. Falou: para um moleque insolente igual você, eu não trabalho um minuto mais. Eu tenho mais de 30 anos de profissão, rapaz. Você vai querer me ensinar a trabalhar agora? E ele foi embora. E eu fiquei olhando aquela história. Segui o meu pedreiro, eu era ajudante dele, fui embora também. Mas mais tarde, quando cristão, eu me lembrei dessa história ao preparar esse assunto e fiquei pensando, se ele foi ofendido ou se ele se sentiu ofendido. E existe uma diferença muito grande entre ser ofendido e se sentir ofendido. E esse senhor, ele se sentiu ofendido onde não houve ofensa. Então, na verdade, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente se sente ofendido onde não houve uma ofensa. E com base naquele sentimento, que muitas vezes não é um reflexo da realidade, nós agimos para o bem ou agimos para o mal. Eu tenho um amigo que casou e a esposa todo dia se arrumava. O que você acha dessa roupa para trabalhar? Ele está linda, maravilhosa, até que um dia ela desconfiou, acho que esse cabra está mentindo. E ela falou: Querido, o nome dele era Tonhão, você pode ser sincero, o dia que você vê que a roupa não ficou bem, o cabelo, eu não tô... você pode ser sincero, não vai ter problema. Porque será que 3 meses eu estou bonita todo dia? Olha, então tá bom. Passou uns 3 dias, querida, o que você acha da roupa? Olha, te deixou um pouco cheinha. Aí ela olhou para ele assim: Mas nada te agrada? Tudo tem defeito, você não valoriza nada, esculhambou ele. E aí ele veio me falar: Olha, Silverino, a minha mulher só pode ser maluca, e explicou a situação. Ou seja, ela ficou ofendida onde não houve uma ofensa. O mesmo acontece quando o homem trabalha o dia todo no campo ou em qualquer outro lugar e pensa: Nossa, hoje a janta, eu acho que vai ter algo muito especial. Quem sabe um assado maravilhoso, talvez até um açaí batido com uma torrada, e chega em casa não tem nada. Pão com taio. Pão com taio? Não. Pega o pão, dá um taio e come. Pois é. Chega em casa, tem um pão com taio, e o cara se ofende. Só que a esposa não sabia da expectativa dele, mas ele se ofende. Então, irmãos, ser ofendido é diferente de se sentir ofendido. São duas coisas que estão em total distanciamento. Diante de qualquer situação, eu tenho que me perguntar: eu estou sendo ofendido ou estou me sentindo ofendido? Às vezes, a gente se ofende com a mornidão da igreja e fica nervoso, fica chateado, como se aquilo fosse uma ofensa contra mim, aquilo é uma ofensa contra Deus, não contra mim. É igual Samuel.
Quando o povo falou, eu quero um rei, Samuel ficou doído e... Ai, Deus falou, Samuel, você está se doendo por quê, Samuel? Ninguém está fazendo nada com você, não, estão rejeitando a mim. Eles pediram um governo monárquico. Não estão pedindo, não estão te rejeitando, não. Deus corrigiu o ego de Samuel. E, na verdade, eu acredito que hoje esse problema não existe mais, né? A gente vive num momento em que, claro, que a gente não se sente ofendido quando não existe ofensa. Mas isso é uma coisa antiga, lá atrás acontecia. Olha Gênesis 4. E aconteceu que Adão conheceu sua mulher e tiveram um filho, Caim e Abel. E ao cabo de dias, Deus pediu uma oferta, Caim trouxe o fruto da terra e Abel trouxe uma ovelha, como o Senhor havia designado. O Senhor atentou para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim, o Senhor não se atentou. E muito se ofendeu Caim e se caiu-lhe um semblante. O Senhor disse, Caim, por que se ofendestes? Verso 7. Se bem fizeres, ali ele se ofendeu contra o irmão. Se bem fizeres, verso 7, não é certo que serás aceito, mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele compete dominar. Deus não aprovou o sacrifício de Caim, aprovou o sacrifício de Abel. Caim ofende-se contra Abel. O que é que Abel tinha a ver com essa história? E aí nós temos o primeiro homicídio, que foi um fratricídio, verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel, estando os dois no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Qual foi o motivo? Nenhum. Não houve motivo real para o primeiro homicídio. Por quê? Porque Caim sentiu-se ofendido onde não houve ofensa. E com base nesse sentimento ele agiu, ele atuou e tirou a vida de um inocente. Às vezes eu fico pensando, quantos inocentes hoje não morrem com base em pessoas que se sentem ofendidas, não sendo ofendidas de fato? Quando a gente avança aqui um pouco mais, para 1 Samuel capítulo 18, Davi já havia sido ungido rei, mas não era rei ainda, ele era o pajem de arma de Saul. Davi foi muito bem sucedido contra Golias e se tornou um general para Saul, além de pajem de armas. Depois de uma grande batalha e vitória, especialmente pela participação de Davi contra os filisteus, na volta, o verso 7 diz, no capítulo 18, e as mulheres cantando e dançando respondiam-se umas às outras, Davi feriu 10 milhares. Aí Saul feriu alguns milhares. E Saul muito se ofendeu com aquelas palavras e diz, 10 milhares deram a Davi e a mim milhares, que falta agora dar a ele, senão o reino? Verso 9. E desde aquele dia em diante, Saul passou a ter Davi em suspeita. Ou seja, o que é que Davi tinha a ver com essa história? Mas ele ofendeu-se contra Davi, colocou Davi à margem do seu relacionamento, e o versículo 11 diz que Saul, certo dia, tentou encravar Davi 3 vezes com uma lança na parede, e Davi desviou-se da lança e fugiu. Ele quase tirou a vida de Davi, baseado em um sentimento onde ele se sentiu ofendido, não tendo existido ofensa. Quando Naamã foi para ser curado, o texto diz, e Naamã foi dizendo consigo mesmo, eis que o profeta sairá, 1 Reis capítulo 5, 2 Reis capítulo 5, eis que o profeta sairá, colocará a mão sobre o leproso, restaurará a saúde. E muito se ofendeu quando Eliseu não saiu e fez aquilo que ele estava expectando. Ele se ofendeu onde não houve ofensa e por isso quase perdeu a cura da lepra. Eliseu discerniu que no coração de Saul existia uma lepra mais profunda do que a lepra externa, a lepra do orgulho. E antes de curar a lepra externa, ele queria curar a lepra do orgulho. E ele quase perdeu a bênção, porque ele ia embora. E aí o seu servo falou para ele, olha, se fosse uma coisa difícil, você não faria? Ele pediu algo fácil, não custa nada tentar. Ele foi e foi curado. Então, muitas vezes, pelo fato de as coisas não saírem como nós planejamos, como nós esperamos, nós nos ofendemos e corremos o risco de perder bênçãos com isso. E sendo que os ensinamentos de Jesus é que não só se uma pessoa te ofende, você não deve ofender de volta, nem se ela te ferir, você deve ferir de volta.
Olha em Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria noiva de José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E aí Mateus omite um detalhe que em Lucas é apresentado. Lucas 1. É o mesmo episódio. E o anjo apareceu a Maria e disse: Bendita do Senhor, o Altíssimo vai te usar. E aí aconteceu o quê? Verso 39, naqueles dias, quando ela recebeu essa informação, ela levantou-se da sua casa e foi e passou 3 meses na casa de Isabel. Então o anjo apareceu para ela, falou: olha, você vai ficar grávida por uma ação sobrenatural. Ela ficou assustada, foi para a casa de Isabel e permaneceu 3 meses. Durante 3 meses a barriga apareceu. E aí as informações começaram a girar. Olha, ou José tomou chifre, ou José engravidou essa menina e mandou ela para longe. E as informações chegaram a José, de que Maria estava grávida. Verso 19. Então José, seu noivo, sendo um homem justo e não queria manchar o seu caráter, planejou deixar Maria secretamente. Então vamos entender a situação. O anjo aparece para Maria. Fala: Maria, você vai ficar grávida. E ela fica grávida mesmo. Ela fica assustada, vai para as montanhas, para a casa de Isabel. José, de alguma maneira, ficou sabendo, porque o anjo ainda não havia aparecido. O anjo apareceu depois. O anjo só apareceu para dizer quem era o pai, não que ela estava grávida. E aí José fica sabendo por meio de fofocas. José, sua noiva foi lá para as montanhas, não sei o que arrumaram com ela, não, mas ela está grávida. 3 meses já. Está com barriguinha já apontando. Segundo a lei de Moisés, José deveria fazer o quê? Levá-la para ser apedrejada. Segundo a lei de Moisés. Mas Jesus teve o que Jesus foi quem foi e teve também o pai que teve. O texto diz que em vez de apedrejar, o verso 19 diz: José intentou deixá-la secretamente para não manchar o caráter de Maria. Nossa, que caráter. Se ele fosse embora, desaparecesse, a culpa da gravidez ficaria sobre quem? Sobre ele. Eles iam falar: olha, José, aquele homem mais velho, aprontou e fugiu para poder, e não assumiu o negócio. Ou seja, ele assumiu sobre si o pecado de Maria, porque ele não sabia quem era o pai. Então, tentem acompanhar o raciocínio. Nesse momento, José tinha sido traído. Nesse momento, José não se sentiu ofendido. Nesse momento, de fato, José foi ofendido. E aí eu perguntei uma vez, o irmão falou: não foi não, irmão. Ele não foi ofendido. Eu falei: irmão, se você tem uma noiva, não faz nada com ela, ela parece grávida, e você não sabe quem é o pai, você não foi ofendido? Nesse momento, José não sabia quem era o pai, porque o anjo ainda não tinha aparecido para José. E qual foi a atitude de José? O texto é maravilhoso. Então José, seu marido, que era um homem justo, planejou deixá-la secretamente para não manchar o seu caráter. Ele assumiu sobre si o pecado de Maria. Isso é que devemos fazer quando somos, de fato, ofendidos. E naquela noite, talvez, as primeiras boas novas do Novo Testamento foram pregadas para José. Verso 20. E pensando ele nisto, eis que à noite lhe apareceu o anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o ente que nela está sendo gerado é um fruto do Espírito Santo. E José deve ter dito o amém mais profundo que ele pôde ter dito na sua vida. Amém, amém. Porque se não fosse um anjo me falando isso, eu não acreditaria. Porque se Maria tivesse chegado e me falado: olha, José, eu estou grávida e é coisa de anjo, ele ia olhar e falar assim: Maria, para cima de mim, Maria. Talvez 50 anos, não sei, para cima de mim, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E pediu um anjo para ir lá e falar: fala para José que o pai sou eu, que ele não precisa ficar com ciúme. Que Maria continua virgem apesar de estar grávida. Ela não traiu ele. E ainda compreendeu que era o Messias. E ainda compreendeu que era o Messias. Então, irmãos, quando nós somos ofendidos de fato, ainda assim, segundo as Escrituras, o melhor é não tratar na mesma moeda. O melhor é não dar o troco. José, com esta atitude, demonstra ter um ego completamente ilibado e normal.
um ego natural no sentido de autocuidado somente, não de um ego inflamado que ia ficar doído. Como é que Maria fez isso comigo? Como é que pode? Eu sou da linhagem de Davi, isso é um desrespeito, não se faz isso em Jerusalém, a gente tem que apedrejar ela, ao invés de ter inflado ainda mais o seu ego. O texto, embora lacônico, objetivo, diz que José se preocupou em primeiro lugar com quem? Com Maria. Como é que eu vou mandar matar uma criança dessa? Porque é crido que Maria era muito novinha, talvez entre 15 e 17 anos, né? Ou seja, uma criança, ele deve ter pensado, tadinha, talvez ela foi lá para as montanhas, um pastor lá, pode ter forçado ela, ou pode ter seduzido. Como é que eu vou sentenciar uma criança dessa morte? Eu prefiro eu levar a culpa, eu prefiro eu ser um mal visto e vou desaparecer, ninguém vai me ver mais. E ela vai ficar inocente e vai seguir a vida dela. E eu tenho certeza que José não tinha problema de insônia, não tinha problema com a autoimagem, porque ele vivia o autoesquecimento que Paulo alcançou. E é algo que nós precisamos também, com o poder de Deus, buscar para alcançar. Nos esquecer de nós mesmos. E eu tenho certeza que a nossa vida vai entrar em uma nova experiência. Uma experiência de paz, uma experiência de contentamento, uma experiência de satisfação diante do Senhor. Então sempre pensem, quando eu recebo uma fechada e a minha vontade é dar um tiro na pessoa, eu estou sendo ofendido ou eu me senti ofendido? Se o cachorro late, que às vezes o cachorro late, você deita para descansar, o cachorro está lá. E aí você se irrita. E daí a pouco você demonstra que é mais irracional que o cachorro, que você fica com vontade de esganar o cachorro. Sendo que um cachorro late. E aí você pensa, eu estou sendo ofendido ou eu estou me sentindo ofendido por esse cachorro estar latindo? E nós vamos perceber, irmãos, que mais da metade dos problemas que enfrentamos no casamento ou fora dele são coisas que a gente se sente ofendido onde não houve ofensa. E eu creio que isso é uma verdade. A maioria dos conflitos que existem dentro de um casamento é porque a pessoa se sente ofendida onde não houve ofensa. E o ego sempre inflado faz o quê? Dói, e aí a pessoa já nem para mais para raciocinar se está sendo ofendido ou se está se sentindo ofendido. E já logo começa um conflito. Então um desafio para vocês. Talvez até antes de ir embora já vai ter oportunidade, porque para se sentir ofendido, basta estar vivo. A primeira vez que vocês se sentirem ofendidos, a partir de agora, questione, impugne aquele pensamento. Eu estou sendo ofendido ou eu estou me sentindo ofendido? E vocês vão ter uma surpresa, que a maior parte das ofensas que a gente julga sofrer, o outro é inocente, o culpado é o nosso ego. Ou seja, a gente se sente ofendido onde não houve uma ofensa. E que Deus possa nos ajudar nessa escola.